está aqui na Clínica Efraim, junto com o Thiago e com o Alisson. A gente vai poder entender o que está acontecendo, né? A situação que nos foi passada ontem pela Polícia Civil, Vigilância Sanitária e também pela Guarda Civil de São João del Rei. Thiago e Alisson, né? Como que vocês receberam a equipe de fiscalização e como vocês avaliam essa vistoria? Olha, a fiscalização é uma coisa boa. A fiscalização é uma coisa boa. Porque isso vem para ajudar. Isso vem para ajudar. Só que a forma com que foi feito e o terror que eles fizeram na cabeça dos nossos alunos é que não foi legal. E principalmente a forma que depois que saiu daqui, que colocaram as coisas. Por quê? Porque tem coisas ali que são inverdades. Tem coisas ali que são inverdades. Exemplo, colocaram lá a situação do cárcere privado. Entende? Todos os meus alunos, quando entram aqui, assinam um termo de voluntariado. Eles têm que assinar esse termo. Quando é a família que traz, a família assina o termo que está deixando ele aqui e ele assina o termo que está querendo ficar. Porque eu não posso trabalhar contra a vontade. Eu não tenho como trabalhar contra a vontade, porque para mim trabalhar contra a vontade eu tinha que ter uma equipe de segurança dentro da instituição. Eu não tenho condição de pagar essa equipe de segurança. Entende? A gente aqui vive de doação. Entende? Teve uma situação, né, com medicamento. Eu tenho aluno que foge, que vai embora e não leva o medicamento. O cara pega, simplesmente sai, ou então às vezes a gente arruma um serviço, o cara sai para trabalhar e ele recebe e não volta. Ele não quer saber de medicamento. Então, a gente tinha os medicamentos que foram encontrados, estavam numa sacola separada, certo? Para pessoas que saíram, indo embora. A sacola estava escrito descarte. Isso a polícia pode confirmar. Estava dentro de uma sacola separada os medicamentos, certo? Só que aí pegaram e colocaram, poxa, esse remédio está sem receita, o aluno não está aqui mais. Entende? O cara não está mais aqui. Então, como que eu vou apresentar alguém que estava tomando aquele medicamento? O fato de pessoas maiores de 60 anos, verídico, eu realmente tenho pessoas aqui que têm mais de 60 anos. Ainda tenho aqui, estou com 3 aqui ainda que têm mais de 60 anos. Só que eles não têm família e nem para onde ir. São quantos alunos aqui ao todo? Agora, são 20 uns 25 mais ou menos, né? Eu vou ter que liberar, eu estava com 5 idosos, 5 deles tinham mais de 60 anos. Só que desses 5, que tem família que podia receber eles, 2. Os outros 3 estão aqui dentro ainda. Entende por quê? Porque não tem lugar para eles irem. Falaram que ia arrumar o lugar, mas ainda não foi arrumado esse local, né? Para eles irem. E a família deles não querem eles lá. Então já começou esse processo de retirada? Sim, desses idosos sim. Sim. Isso. Seguindo o regulamento estadual, né? Isso. E pessoas assim que às vezes que não quer ficar, o CREAS, eles dão suporte pra gente, sabe? Eles encaminham a pessoa para o município, porque às vezes a pessoa chega aqui, a pessoa não quer ficar internada, entende? A gente encaminha pro CREAS, eles dão suporte, manda a pessoa para a cidade e tudo. Então assim, a gente aqui trabalha só com quem quer ficar, sabe? Eu convido, sabe? Vocês podem descer, conversar com qualquer aluno nosso, perguntar se quer ficar aqui, se quer se manter na casa, entende? Porque eles estão aqui porque querem, sabe? Eles vêm para cá porque querem se tratar. Ontem tinha aluno meu desesperado aqui dentro, perguntando: eu vou ter que voltar para debaixo de ponte? Eu vou ter que ficar na rua de novo? Só voltando para as denúncias, né? Você falou dos idosos, essas Sim, isso aí é verdade, eu realmente tenho. A primeira parte do medicamento. Algumas pessoas desses idosos, algum desses foram mandados para mim pela Santa Casa. Sim. Pela Santa Casa, assistente social da Santa Casa entrou em contato com a gente e perguntou se eu podia receber. Entende? Um dos casos que eu tenho aqui de pessoa, por exemplo, que ela é especial hoje, vamos dizer dessa forma, é do Chico. O Chico, um que foi agredido aqui no Tejuco, quase mataram ele. Quando ele veio para cá, eu não posso trabalhar com pessoa acamada, não posso. Só que quando a Santa Casa mandou o Chico para mim, ele estava de cama, usava fralda e não tinha consciência. A gente cuidou dele durante meses até ele voltar a andar, até ele recobrar a consciência.
Entende? E agora eu fiquei sabendo que até isso que eu fiz pela Santa Casa é crime, que eu não posso fazer. Entende? Mas aí a assistente social me liga, pergunta: você tem como receber a pessoa? Porque eu vou dar alta para ela aqui na Santa Casa e ele não tem família. E o que seria o certo de eu fazer? Jogar esse cara na rua? Entende? Então é uma situação que, assim, a gente fez com bom coração, só que eu não sabia que era proibido para mim, até porque quem ligou para mim foi um órgão do governo. Sim. Um órgão do governo que me pediu para acolher. Entende? Então eu tenho casos aqui, eram 5 casos de pessoas com mais de 60 anos, certo? Um deles já foi, 2, né? Os que tinham família já foram para casa, os outros 3 ainda estão aqui dentro, porque não tem família. Família não quer, um deles ainda é cadeirante, entende? Ou seja, não tem condição de viver sozinho, e eles estão aqui dentro, porque a família não vai querer ficar com eles na casa deles, entende? E é uma situação um pouco complicada, porque eu também não vou julgar eles estão com mais de 60 anos, estão aqui dentro, mas eu não vou abrir o portão e jogar os aí na rua, não vou fazer isso, não posso fazer isso. Então eles, até entendeu, ser providenciado isso, eles vão continuar comigo aqui. A questão, só para a gente voltar ao que Sim, as denúncias, que foi com denunciado, né? Você estava falando da agressão, você mencionou agora que teve, Sim, mas foi entre 2 internos. Foi 2 internos. Foi justamente esse rapaz que a Santa Casa mandou para mim, o Chico, e um idoso. O idoso, ele é um pouco difícil de lidar, que é o senhor João. Ele tem 77 anos, 77 ou 78, e ele foi tentar agredir o Chico, porque ele é uma pessoa assim, um pouco mais difícil, né? E na hora que ele foi agredir o Chico pegou o taco de sinuca e bateu no braço dele. Certo? Então realmente houve. Mas quem bateu com o taco de sinuca no braço dele foi o Chico, e quem confirma isso para o senhor é o próprio João. Sabe, a gente dá liberdade para qualquer pessoa. Eles colocaram como se a gente agredisse os alunos. Sabe, eu sou dono de clínica, faço esse trabalho, vai fazer 10 anos, são 9 anos e pouco. Em fevereiro agora faz 10 anos que a gente faz esse trabalho. Você pode perguntar, eu tenho vários testemunhos de alunos, de pessoas que passaram pelo projeto, sabe, e que estão com a vida mudada. Se eles já viram um caso, um só, do Tiago agredindo alguém aqui dentro. Entendeu? Já teve caso de obrigar, de eu chamar a polícia, mandar a polícia vir aqui tirar a pessoa aqui de dentro. Isso já teve. Entendeu? Porque aluno trouxe droga para cá, porque às vezes, igual teve um casal aí que a gente teve que chamar a polícia na época. Hoje em dia já não são mais casal, mas a gente teve que chamar a polícia na época porque eles estavam, né, assim, tendo relação aqui dentro e tudo, e a gente pediu para eles se retirarem, eles não queriam se retirar, e aqui é coisa que a gente não permite ter aqui dentro, entende? Então tive que chamar a polícia, e na época eles arrumaram uma brigaiada danada. Só que não tem caso de um aluno que vai falar assim, ó, o Tiago me bateu. Isso aí eu convido qualquer pessoa a procurar. Não é um ano que eu trabalho com clínica, não são 2 anos que eu faço esse trabalho, sabe? São quase 10 anos. E eu convido qualquer um a procurar e falar assim, quem que o Tiago bateu dentro da clínica? Em quem que o Tiago pôs a mão dentro da clínica? Eu não tenho esse caso. Isso não aconteceu aqui dentro. Entende? Agora, conflito entre internos às vezes acontece. Agora, outras 2 coisas também que foram levantadas, né? A questão da aposentadoria, que você mostrou pra gente também um termo, né, de contribuição financeira. Como é que funciona? Aqui é o seguinte, nem todo mundo que eu tenho aqui tem renda. Mas quando a pessoa tem uma renda, por exemplo, se a pessoa tiver um auxílio, esse auxílio do governo, que é o de R$600, ou quando a pessoa é encostada, a gente entra num acordo com a pessoa e a gente tem um termo que a pessoa vai assinar, que é um termo de contribuição financeira, onde uma parte do recurso dela vai ficar para ela comprar a higiene pessoal dela, biscoito, né, esse tipo de coisa, e a outra parte realmente fica para a instituição, para poder ajudar. Só que os nossos alunos, a gente não recebe o dinheiro deles sozinhos. Muito pelo contrário. Quando eles vão receber, eles vão com a gente no banco. Entende? Eles vão com a gente no banco, a gente passa com eles em mercado, se quiser comprar alguma coisa, se quiser fazer lanche, algum tipo de coisa. Entende? Para eles comprarem alguma coisa e voltarem para a instituição. Então não é uma coisa que a gente faz contra a vontade deles. Muito pelo contrário.
É uma coisa que é feito assim, às claras. As claras é uma coisa que é feita dentro da transparência. Eles têm ciência do que está acontecendo e não é uma coisa contra a vontade. Até porque, por exemplo, a pessoa recebe um auxílio do governo. Aí, vamos supor, tem aluno aqui que paga pensão. Aí o cara tem que mandar para a casa dele R$ 300 de pensão, eu deixo R$ 100 para ele, ele ajuda a casa com 200. Eu te pergunto, R$ 200 mantém uma pessoa durante um mês? Cara, se você for pegar um hotel, você paga uma pagação per noite, o mínimo que você vai pagar é 50, R$ 60. Uma noite, com direito a um café da manhã talvez. Entende? Aqui a pessoa tem 4 refeições todo dia. 4 refeições todo dia. Pergunta pra mim, você tem carne todo dia? Eu não tenho não, cara. Sabe, dia de carne aqui é quarta e domingo. É quarta e domingo. São os dias. Entende? Então a gente tem até o dia para carne, porque eu trabalho aqui debaixo de doação. Eu aqui recebo doações para poder manter. Então eu não consigo colocar, por exemplo, uma nutricionista aqui para organizar meu alimento. Eu ainda não tenho verba para isso. Sabe, a gente vai conseguir essa ajuda. A gente conversou com o prefeito já falou que vai ajudar a gente, entendeu? Só que a minha utilidade pública veio esse ano. A minha utilidade pública veio esse ano. E esse ano o orçamento da prefeitura já está fechado. Então o prefeito já falou que vai nos ajudar no próximo ano. Então a partir do próximo ano eu consigo contratar pessoas, eu consigo ter mais verba, consigo colocar mais coisas dentro da instituição. Mas até lá, infelizmente, a gente está fazendo o nosso melhor, acredite. Eu estou fazendo o nosso melhor, a gente faz o nosso melhor. Só que é muito fácil as pessoas virem e falarem, poxa, isso aqui está errado, isso não é isso, sabe? Só que essas pessoas que falam, eu queria ver se elas teriam coragem de pegar um morador de rua e pôr dentro da casa delas. Já que a gente tocou nesse assunto de pegar um morador de rua, como é que funciona para alguém ser internado aqui, né, para vir morar aqui na clínica? Como é que funciona esse processo? Olha, moradores de rua, a gente costuma... Eu tenho vídeos da gente indo debaixo de ponte, da gente buscando pessoas nas ruas, da gente, sabe, principalmente ali naquela região hoje que a gente trabalha muito ali da rodoviária, sabe, a gente vai muito ali buscar pessoas ali na região da rodoviária, no centro, ali pro lado ali da serra, a gente vai muito buscar pessoas, entende? Pessoa que tem condição de rua, entende? Falou comigo, eu estou trazendo. Pergunta para mim se eu faço exame antes de trazer a pessoa, não faço. Eu simplesmente coloco dentro do carro, correndo e trago para cá, entende? E porque assim, eu acredito em uma coisa, é difícil a pessoa falar que quer sair desse mundo, é muito difícil, sabe? E quando a pessoa fala que quer, eu pego a pessoa e trago para cá correndo, entende? Depois que eu vou levar a pessoa, eu vou encaminhar a pessoa para o posto, para poder pegar encaminhamento, para depois ir para o CAPES. Então, eu trago a pessoa para cá, vamos colocar assim, é com a cara e com a coragem mesmo. É com a cara e com a coragem mesmo. Sabe, tem muita gente que bate aqui no portão, estou precisando fazer um tratamento, tudo, sabe, não tem família, sabe, a minha situação é complicada. E como que eu vou falar com esse cara que não vou cuidar dele? Entende? Então, o meu processo aqui é simplesmente assim, ó, você quer? Vem que eu vou tentar te ajudar. A gente está vivendo hoje um tempo difícil, financeiramente falando, porque todo mundo hoje em dia vai no mercado, sabe? Eu gasto aqui uma sacola de arroz no almoço, uma sacola de arroz na janta, entende? Muita coisa. Então pensa, quanto que está o arroz hoje, sabe? Então assim, as coisas estão muito caras, então a gente está vivendo um tempo difícil, sabe? Mas em tudo, não teve um dia dentro dessa instituição, já teve dia aqui de comer o arroz, o feijão e a verdura só. Teve esse dia? Teve sim. Já teve dia de comer o arroz, o feijão e um legume só. Teve esse dia sim. Mas pergunta para mim qual brasileiro que me passou esse dia dentro da casa dele. Entendeu? Porque isso aí todo mundo está passando. Isso hoje não é uma realidade da minha casa de recuperação. Isso hoje é uma realidade do Brasil. Sim. Entende? Então eu queria muito, sabe, que tivesse para os meus meninos assim tudo do mesmo, mas não tem condição. Mas dentro da nossa condição a gente está fazendo o melhor. E a pessoa querendo, eu só não trabalho com a pessoa se ela não quiser. Entende? Quando família entra em contato, pessoa entra em contato,
Sabe que às vezes o pessoal, por exemplo, de igreja entra em contato, fala, a gente parece um rapaz aqui querendo internar e tudo, como que a gente faz? Fala, vocês conseguem me ajudar? Agora, pelo menos no ato de trazer ele com valor X, o que vocês conseguem fazer para mim? Aí eu não consigo ajudar com tanto, não, então beleza, tá bacana. E depois vocês conseguem trazer para mim uma cesta básica, 2 cestas e tal. Se falar comigo que não, a gente corre atrás, a gente mesmo, sabe? Principalmente quando a pessoa de rua aqui, o pessoal do CREAS, eles sempre ajudam, conseguem pra gente o auxílio para essa pessoa de rua, sabe? Para poder estar nos ajudando a manter o lugar funcionando. Então, o meu processo seletivo, parece até brincadeira a gente falar isso, se a pessoa falar eu quero. A pessoa falou eu quero, eu estou colocando para dentro do carro, estou colocando para dentro da casa. Aí fala comigo. Por exemplo, eu tenho pessoa aqui que tem deficiência física. Ah, você não pode trabalhar com deficiente, mas a pessoa bateu no meu portão, cara. Sabe, igual o cadeirante aqui, o cara bateu no meu portão. Chegou aqui com mais um cara, bateu no meu portão, falou, poxa, a gente não tem lugar para deixar ele, será que vocês poderiam acolher? Como que eu vou falar que eu não posso cuidar? Difícil. Entende? Então, são coisas assim muito difíceis. São coisas difíceis, mas como que eu me estendo a mão? E agora falando em questão de ajuda, né? Primeiro eu queria que você falasse como é que fica a situação da instituição depois dessas denúncias, né? Se vai ter alguma movimentação aqui dentro. E também, para quem quiser ajudar, como é que faz? Olha, a principal ajuda que eu preciso, vou te ser sincero, comida. Comida, entendeu? Roupa para os meus meninos, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Sabe o que falta muito dentro de instituição? Roupa íntima. Porque morador de rua não tem roupa íntima não, irmão. Quantos moradores de rua que você acha que tem 2 cuecas? O cara não tem nenhuma. Entende? Você conhece alguém que doa cueca? Você conhece alguém que doa meia? Ninguém doa não, cara. O cara usa a meia até ela furar, depois joga ela fora. Entende? Então, são coisas simples que às vezes ninguém pensa. Entende? Então, a principal ajuda que eu preciso, material de limpeza. Sabe? Para poder limpar a instituição. Sabe? Se quiser me ajudar, cara, entre em contato com o nosso telefone, entre em contato com a página, sabe? Qual a ajuda que eu preciso? É comida, material de limpeza, material de higiene pessoal, entende? Eu tenho um senhor aqui que está aqui dentro ainda, entendeu? Mas foi encaminhado por órgão público, está acamado, usando fralda, entende? Não vou poder ficar com ele mais, eles vão arrumar um lugar para ele, mas está aqui comigo ainda, está ali acamado, usando fralda. Como que eu falo para esse cara ir embora? Como que eu coloco ele na rua se eu estou tendo que dar comida na boca do cara? Entende? Ele não está conseguindo segurar o prato para comer, cara. Como que eu vou ajudar o cara na rua? Não tem, sabe? Então, assim, quer me ajudar? Preciso muito de alimento. Preciso demais, sabe? De roupa para os meus meninos. Chinelo. Entende? Que às vezes chega aqui, o cara... Se ele chegar... Ele só tem um tipo de calçado. Ou ele chega de tênis, ou ele chega de chinelo. Entende? Só tem um tipo de calçado. Então, chinelo pra gente aqui é uma benção, entendeu? Porque a maioria dos meus meninos aqui, quando chega, não tem, entende? Calçado fechado para eles fazerem as atividades aqui dentro. Porque aqui dentro, o meu processo, o meu tratamento aqui é um processo de reeducação. Porque a primeira educação que as pessoas recebem, ela falhou. Falhou. Porque a mãe da gente fala assim, não bebe, não fuma e não usa droga. Eles foram lá beber, fumar e usar droga. Então a primeira educação falhou. Então aqui dentro, quem limpa o quarto deles? Eles. Quem lava o banheiro deles? Eles. Quem escova o dente deles? Eles. Tem vezes que a gente tem que brigar com gente aqui para tomar banho, porque o cara está tanto tempo na rua que ele não consegue mais tomar banho. Sim. Entende? Então aqui o banho é obrigatório, tem horário para o banho e lista para todo mundo tomar banho. Porque tem gente que se deixar nem banho toma quando chega aqui no começo. Então assim, é doação que a gente precisa, alimento, higiene pessoal e material de limpeza. Existe, você falou dessa, fiquei curioso agora, existe alguma política de ressocialização aqui dentro? Ou escola, algo para reinserir essas pessoas na sociedade, né? Bom, artesanato, uma profissão, um ensino, existe alguma coisa que funcione aqui dentro? Não, aqui eu não tenho uma qualificação profissional para poder dar para eles, sabe? Não tenho.
Porque como que eu trabalho com eles aqui? Quando a pessoa chega num certo ponto do tratamento, a gente coloca a pessoa para fazer um trabalho na rua, que é justamente de pedir doação, sabe? Tem uns que vão para o mercado, para a porta de mercado para poder pedir alimento, outros vão pedir recurso na rua, porque nem toda a gente consegue ganhar, a gente realmente precisa quitar algumas contas, certo? Então, a pessoa fez o trabalho na rua ali durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, poxa, não teve recaída, eu vou começar a encaminhar essa pessoa para um serviço. Eu vou encaminhar essa pessoa para um serviço. A gente vai tentar arrumar um serviço para essa pessoa começar a trabalhar, e ela vai começar a trabalhar e voltar para cá. Pergunta, ela vai ficar com o salário dela todo? Não. O salário dela vai ser dividido com a instituição, certo? Isso é uma coisa que é acordado também com os alunos. Aí a pessoa sai, começa a trabalhar e ajuda a instituição com a metade do salário que ela recebe, a outra metade fica para ela poder começar a guardar esse dinheiro e juntar para poder, a gente consegue assim umas casinhas mais em conta, às vezes no Predinho, às vezes no Rio das Mortes, entendeu? Para poder mandar essas pessoas para lá e depois, né, depois que elas estão com um troquinho no bolso, já estão trabalhando, por exemplo, tá 2, 3 meses no serviço. Passou o período aí de experiência, irmão, meu filho levanta e anda, vai com Deus, sua caminhada acabou, entendeu? Porque agora você tem condição de andar. Porque assim também não adianta eu ficar com um morador de rua aqui 9 meses, depois de passar os 9 meses, se eu soltar o cara na rua e falar, vai com Deus, porque agora acabou o seu tempo. Entende? Então eu preciso que a pessoa passe por esse processo. A pessoa precisa ter contato com 3 coisas antes de sair. Ela precisa ter contato com o dinheiro aqui dentro, enquanto ela está aqui. Porque ela tendo um contato com o dinheiro sendo supervisionado, a gente ensina para a pessoa como lidar com o dinheiro de novo. Porque dependente de química é assim, meu time ganhou, beleza, vou lá beber. Meu time perdeu, não, vou beber para afogar mágoa. Agora tem que afogar minhas mágoas, tem que beber, porque meu time perdeu de 5-0. Se tiver, meu filho nasceu, vou comemorar, vamos lá usar droga e tal, comemorar. Minha mãe morreu, vou lá afogar tal, minha mãe morreu, vou afogar minhas mágoas. Então, infelizmente, tudo é motivo para a pessoa recorrer à droga. E eu tenho que ensinar para a pessoa que a gente não tem que recorrer à droga. Sabe, o recurso era um recurso suado, é sofrido, entende? Porque na rua eu falo porque eu fui um morador de rua um dia. Um dia quem estava tirando comida do lixo era eu. Quem ficou quase 6 meses sem tomar banho dentro da Cracolândia aqui de Minas fui eu. Então eu sei como funciona para um morador de rua. Ninguém me contou não, eu estava lá. Sabe, eu vivi, eu sei o que é você gastar o dinheiro que você conseguiu durante o dia todo na droga e chegar de noite você não ter o que comer, cara. Você ficar com a barriga doendo, deitado em cima de um papelão, chorando e falando com Deus, me mata, porque eu não aguento mais essa vida. Sabe, eu não aguento mais essa vida. E no outro dia de manhã, não aparece a comida, aparece a droga. Você volta a usar de novo. E como é que você vê o futuro da instituição agora, depois dessas denúncias? Vocês vão procurar se adequar? Vai ter os internos aqui vão sofrer alguma coisa? Como é que você vê o futuro a partir de agora? Olha, eu acredito, colocaram em verdades, tem algumas coisas que são em verdades, como já disse, mas eu acredito que tem males que vêm para o bem. A fiscalização é uma coisa boa, porque tem lugares que realmente, eu falo porque, como eu disse, eu fui morador de rua, então eu fiquei internado. Eu passei por 17 internações na minha vida. Teve clínica que eu entrei e não consegui ficar uma semana. Teve casa que eu entrei e saí no mesmo dia. E teve uma que eu consegui fazer meu tratamento. Sabe? Então eu passei por situações nas quais pessoas realmente eram agredidas, nas quais pessoas realmente eram machucadas dentro da instituição. Então a fiscalização é uma coisa boa porque só que eu queria que tivesse em todas. Queria que fossem todas. Sim. Sabe? Para poderem ver o que realmente acontece. Porque aqui dentro dessa casa aqui, a polícia militar aqui de São João del Rei é prova disso. Eu já chamei a polícia aqui por causa de um pouquinho assim, ó, de maconha. Coisa que dava menos de R$5 de maconha. Que um aluno deu pro outro aqui dentro, eu chamei a polícia e falei, leva por tráfico. Porque tá dando droga pro outro dentro da minha clínica, é tráfico. Entende? Eu chamei a polícia aqui, a polícia conduziu a pessoa, foi feito o boletim de ocorrência, foi feito tudo. Entende? Foi feito tudo.
Entende? Então, tem casa que acontece das pessoas usarem droga dentro da casa, as pessoas levarem droga para dentro da casa, sabe? Então, a fiscalização é uma coisa boa, sabe? O que não foi bom foi a forma como foi feito, porque deixaram meus alunos desesperados. Eu vou lá na rua e planto para eles um sonho no coração, sabe? Olha, você vai andar de cabeça erguida amanhã. Amanhã você vai ser a pessoa que sempre foi o problema na sua casa, sempre chegou lá pedindo. Se eu vou te dar a condição de você chegar na sua casa no fim de semana e você vai levar um frango assado para sua mãe com a Coca-Cola, vai chegar e falar assim: mãe, eu vim almoçar, eu trouxe o frango, eu trouxe a Coca. Porque você pega um morador de rua, quando a pessoa chega a morar na rua, é porque a família já não quer mais, a família já não aguenta mais a pessoa dentro de casa. Porque eu fui morador de rua, estou te falando porque eu vivi, estou te falando o que eu vivi. E eu trabalho com isso, não é 1 ano, não é 2 anos, não são 3 anos. Sabe? E não é a família que abandona, é a gente que abandona a família. Sabe? A gente começa a fazer tanta cagada que chega uma hora que a família fala assim: poxa, a gente já não dá mais. De tanta coisa que você subtrai de dentro de casa, de tanto problema que você leva, de tanta, sabe, briga e situações que chega uma hora que a família fala assim: poxa, não tem como mais, não dá mais. Então a pessoa vai para a rua. E aí, de repente, essa pessoa começa a fazer tratamento, ligar para casa e falar assim: olha só, eu estou ficando bem, eu estou legal, eu estou limpo há tanto tempo e tudo. E aí chega um dia que a pessoa começa nesse trabalho de arrecadação e a pessoa começa a ganhar o troquinho dela, né? Ganhou o troquinho ali e tudo. Poxa, eu quero visitar minha família. Legal, cara. Você vai sim visitar sua família, a gente vai te ajudar. Mas você não vai tomar uma vazia, não. Tu vai chegar lá e vai levar alguma coisa. Vai levar alguma coisa, vai passar um dia com a sua família e depois a gente vai te buscar de novo. Entendeu? Para você poder voltar para o seu tratamento. Então isso é uma coisa que acontece, sabe? E quando acontece, sabe, é maravilhoso, porque eu tenho aqui dentro de São João vários exemplos aqui, ó, de pessoas que passaram aqui e estão recuperadas aqui, entende? São pessoas aqui dentro da cidade que tiveram a vida mudada pelo trabalho, entende? Se você pegar a história do projeto, a gente tem mais de 600 vídeos. Eu convido a pessoa a vir aqui e me pedir, sabe, os testemunhos de pessoas desde o início do meu trabalho, entende? Eu internei quantas pessoas? Mais de 6.000, pode ter certeza que foi mais de 6.000, mas tem pessoa que não fica aqui nem um dia, como eu também não fiquei nem um dia dentro de instituições, entende? Então, o que eu fiz de ficha de matrícula, mais de 6.000, entende? Que eu tenho de pessoas recuperadas, que saíram daqui recuperadas, saíram bem, mais de 600 pessoas, sabe? Durante 10 anos de trabalho. Aí fala assim: poxa, 10 anos é muito tempo para ser pouca pessoa. Mas para aquelas pessoas ali valeu a pena. Para aquelas pessoas ali, a vida delas mudou. Sabe, estava conversando agora com um ex-aluno meu, ele saiu daqui já tem 8 anos. André é o nome dele, morava em Carandaí. Agora está morando numa outra cidade, falou o nome ali, eu me esqueci o nome. Mas ele estava falando que absurdo é esse que foi falado aí. Eu falei assim: eu sou prova viva de que esse projeto funciona, de que esse trabalho funciona, sabe, de que a minha vida mudou, entende? E não só ele, eu tenho vários que estão entrando em contato comigo ali, estão trabalhando. Eu tenho um menino, ele saiu daqui, hoje ele trabalha numa outra clínica. Dentro dessa clínica aqui, dentro dessa casa aqui, já saíram 3 casas de recuperação. Alunos meus que saíram e montaram casas de acolhimento para eles. Entende? Aprenderam a trabalhar aqui e hoje estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Eu tenho um menino que saiu em Barbacena, chama David Belo, ele tem uma casa hoje, se eu não me engano, em Correia de Almeida, mas eu tenho contato dele, a gente pode entrar em contato. Ele tem uma casa de acolhimento lá. Tem uma menina que passou por aqui, ela tem uma casa em Santa Cruz. Essa menina, inclusive, é Simone o nome dela. Ela tem uma casa lá em Santa Cruz e quando ela veio para cá, ela veio de uma clínica que ela era agredida dentro dessa clínica. Ela chegou aqui com mais 2 meninas e elas foram, sabe, conseguiram fugir dessa clínica porque foram agredidas lá. Essa clínica até foi fechada na época, porque mataram uma pessoa dentro da clínica lá em Lavras, certo? E elas conseguiram fugir, vieram para cá. A menina veio para cá, aprendeu a trabalhar. Hoje ela tem uma casa de acolhimento, não sei como, a gente não tem assim, não sei como funciona dentro da casa dela, mas ela saiu daqui não só recuperada, mas ela está ajudando outras pessoas a recuperar. Entende? Tinha uma casa também em Barbacena, que eles tinham aberto, né? Uma pessoa que estava aqui junto comigo, só que infelizmente ele não deu conta de manter a casa lá e a casa acabou fechando. Então assim, tem pessoas que saíram e estão recuperando pessoas,
A gente tenta passar esse princípio. O que se aprende, sabe, o mínimo que você tem que fazer. Eu falo com os meus alunos, é falar com a pessoa assim, ó, se Deus mudou minha vida, Ele muda a sua. Se eu conseguir mudar, se eu conseguir sair, você também consegue. Se deu certo para mim, para você também dá. É o mínimo que toda pessoa tem que pregar. É o mínimo que toda pessoa tem que pregar. Alguns pegam amor pela obra e vão trabalhar, sabe? Mais ou menos assim que funciona, sabe? E Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. A gente espera que tudo seja esclarecido, né? E que vocês possam contar com a gente. Sim.